Pai do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, bom dia. Como estão todos? Dormiram bem, descansaram? Hoje eu estou bem melhor, para a glória de Cristo. Me dá o ok a respeito de imagem e som, para que a gente possa dar continuidade. Hoje vou falar sobre a parábola das 10 virgens, amém? Vou pedir meu amor aqui, minha filha, para emprestar o telefone dela, que eu acompanho aqui. Se está caindo, se a conexão está boa, tá bom? Bebê, presta o telefone para papai. Está descarregado, tá ótimo. Bom, com telefone ou sem telefone, glória a Deus. Tem que dar a volta para olhar aí, para ver se os irmãos deram ok na imagem. Espera aí. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Procurar fazer uma live aqui breve, para não atrapalhar aí você que vai fazer almoço, né? Então, uma live no máximo aí de 4, 5 horas, né? Para te liberar rapidinho para você poder fazer as suas coisas. Bom, ontem falamos sobre perdão, né? Falamos sobre perdão. Falamos tudo na Bíblia que fala sobre perdão? Não, não falamos tudo na Bíblia que fala sobre perdão. Mas falamos o suficiente para você entender que o perdão é necessário. Para você entender que é de suma importância o perdão para que você alcance a misericórdia e o perdão do Senhor na sua vida, tá bom? Uma live de suma importância também foi a que eu falei sobre o espírito do engano. Então, se você não assistiu, assista, que é muito importante por conta dessas visões, revelações que estão entregando aí. Tem coisas que o Senhor vai falar, certamente, mas a maioria das coisas que você está ouvindo aí não vem da parte de Deus. Então é necessário você, né, ir lá e assistir, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as 10 virgens. O que o Senhor quer falar com essa parábola? Vejo ela como atual, tá certo? Então tá lá em Mateus, nós vamos ler Mateus 25. E vamos analisar o que o Senhor quer dizer com essa passagem, amém? Mateus capítulo 24. 24 não, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Tá gostoso aqui, tá nublado, mas tá um friozinho gostoso. Bom, Mateus 25, verso 1 diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto com a sua candeia. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao encontro. Então todas as virgens acordaram, foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a vossa candeia está se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem, comprai-o. Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda a parábola do Senhor, ela não é um conto de fadas, igual já vi pessoas falando assim: minha filha, não tem como botar na extensão aqui para mim poder... Quebra esse galho, papai. Toda a parábola do Senhor, eu já vi pastores falando que a gente não tem que se basear em parábolas, porque ali o Senhor está fazendo como se fosse um conto. O meu Jesus não veio para fazer conto de fadas. Eu digo que toda parábola ela é fundamentada na verdade. Você vê, por exemplo, ali, né, a parábola do semeador.
Você quer algo mais real do que aquilo ali no dia de hoje? Quantas pessoas você viram se empolgando na hora da conversão e depois está no mundo de novo, né? Quantas pessoas se empolgar, né? Tocar Jesus, for sufocada por problemas e largar no meio do caminho, não é isso? E muitas outras parábolas, você vê a parábola do rico e do Lázaro, você vê ali, né? Um no seio de Abraão, né? Outro no Seol, no Hades, no inferno. Todas as parábolas do Senhor é fundamentado na verdade, tá certo? E essa parábola aqui, ela é muito pertinente para o momento que estamos vivendo. É uma parábola que eu julgo muito importante você compreender ela na sua essência, tá certo? Quando você vê aqui, você vê 10 virgens. Deus vai falar, são 10 igrejas. Não. O que você tem que olhar aqui é 5 e 5, tá certo? Esse 5 e 5 vai simbolizar 2 igrejas, tá certo? Vai simbolizar 2 igrejas. Vai simbolizar a igreja fiel e vai simbolizar a igreja infiel, tá certo? Você vai ver a igreja fiel, você vai ver a igreja infiel. A palavra fala que as 10 virgens, tá? Ou seja, as 2 igrejas, tá certo? A fiel e a infiel, porque você vê que 5 são prudentes e 5 são nércias, tá certo? Se cada uma dessa tivesse uma característica diferente, como você vê nas 7 igrejas da Ásia, aí poderia falar de 10 igrejas, mas são 5 prudentes e 5 nércias. Então, esquece 5 e 5, esquece 10. O senhor está falando de uma igreja prudente, o senhor está falando de uma igreja nércia, ele está falando de uma igreja fiel, ele está falando de uma igreja infiel, tá certo? Aí a Bíblia vai dizer, e elas são noiva. Quem é a noiva do Cordeiro? Não é isso? As 2 igrejas, tanto a fiel quanto a infiel, diz que é a noiva do Cordeiro. Não é isso? Você pega uma igreja toda torta, ela diz que vai subir. Ela diz que vai ser salva. Né? Ela diz que vai participar do casamento com o Cordeiro. Diz ou não diz? Não é isso? Uma coisa é dizer que é a noiva. Outra coisa é se casar com o noivo. Tá certo? Então, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Pode passar aqui na frente mesmo, bebê. Aqui a gente está em casa, todo mundo aqui está. Então, o que acontece, amados irmãos? Essas igrejas falam que vão subir, comercializando o nome do Senhor, pegando o texto fora do contexto, usando como pretexto, mas na hora H mesmo, na hora mesmo de encontrar com o noivo, é que elas vão ver que não são noivas. Ou seja, agiram como noivas, se comportaram como noivas, até mesmo esperaram o noivo, mas não vão se casar com ele. Tá certo? Então, tem a fiel e tem a infiel, a prudente, tá? E a imprudente. Porém, você vai observar que as 10 tinham lâmpada, né? Quer ver? Olha só. Portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias, né? Candeias ou lâmpada, e saíram para encontrar-se com o noivo. Ou seja, as 10 tinham candeia. As 10 tinham lâmpada. Para você entender essa candeia e essa lâmpada, é só você transportar a sua mente para o Salmo 119, no versículo 105. O que diz no Salmo 119, versículo 105, pastor? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então, tanto a igreja fiel quanto a igreja infiel tinha a palavra, correto? Tanto a fiel quanto a infiel tinha a palavra de Deus, tá certo? Porém, 5 tinha azeite e 5 não tinha azeite. Lembra do Salmo 23? Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O azeite na lei representava a unção do Espírito. Espírito esse que foi derramado na graça em Pentecostes, não é isso? Saindo a simbologia, né? Não usando mais a simbologia do óleo, porque agora o Espírito foi derramado na sua essência. O Espírito foi derramado. Então, deixa eu clarear aqui, não estou enxergando nada. Agora sim, agora eu consigo acompanhar aqui se caiu a conexão, se não caiu a conexão. Então, amados irmãos, a lâmpada, essa lâmpada das 10 virgens, eu já pesquisei, já estudei sobre isso, era uma lâmpada que cabia na palma da mão, ela era bem pequenininha, feita de barro, tá certo? Então, tá? E se você acendesse aquele feltro e não tivesse... Ó, travou. Tá, voltou. Se você... acendesse aquele feltrozinho, tá certo? Aquele paviozinho, e não tivesse o óleo, logo aquele pavio se queimava e não ia manter a lâmpada acesa, tá certo? Então tinha que ter o óleo, aquela lâmpada tinha que ter o óleo. No momento do casamento, a noiva saía no cortejo da noiva, para encontrar o cortejo do noivo. E ela levava aquela lâmpada na altura do rosto,
para que o noivo pudesse ver através da luz, pudesse ver o rosto dela e dizer, essa é a minha noiva. Então a lâmpada era de suma importância para que o noivo conhecesse a sua noiva, tá certo? Então esse óleo que é dentro da lâmpada, simboliza o azeite. 5 tinha azeite, 5 não tinha azeite. Ou seja, a igreja fiel, ela prega a palavra segundo o Espírito. Ela prega a palavra segundo a revelação que vem dos céus. Ela revela o que está além da letra. De Deus. É a palavra que te edifica, é a palavra que renova, é a palavra que te ensina, tá? A igreja imprudente, ela tem a palavra, mas não tem o Espírito. Você pode perceber que essas igrejas mercenárias têm uma habilidade muito grande para pegar qualquer passagem da Bíblia, tá? E transportar ela para o financeiro. Eles pegam uma passagem bíblica e traz essa passagem para o lado financeiro. Por exemplo, uma vez eu vi um bandido pregando, um que se diz pastor. Ele estava pregando o seguinte: a quem o Senhor vai constituir sobre os negócios de sua casa? Vai constituir o servo bom e fiel. Aí ele fala, quem é o servo bom e fiel? É aquele que é fiel no dízimo, que é fiel nas ofertas. Irmãos, não sou eu que estou falando isso. Foi um pastor que pregou isso, tá? Eu estava ouvindo no carro isso. Então, a nossa igreja está crescendo, a igreja é muito grande, né? A igreja é muito grande. Não pode falar que é paz e vida, porque não pode, né? Mas a igreja está crescendo, uma igreja muito grande, um pastor muito conhecido. E aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, nossas igrejas estão crescendo muito e a gente vai ter que ter pastores. Vai ter que ter pastores, vai ter que ter presbíteros, né, para a obra. E quem é que vai ser os pastores? Quem é que vai ser presbítero? Ou seja, ele já mexeu com a vaidade do povo que está ali, porque nessas igrejas todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser alguma coisa. Então ele falou assim, então quem vai ser? A Bíblia diz, aquele que é fiel, aquele servo bom e fiel. Então, o servo bom e fiel é que dá o seu dízimo, a sua oferta alçada. Então, esse é o servo bom e fiel. Aí ele vai dizer assim, por que Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra? Isso ele falando. Por que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra? Porque Jesus era fiel no dízimo e na oferta. Esse camarada falou isso. Então, quer dizer, ele pegou o texto, tá certo? E levou para a finança. Então, eles não têm o espírito. Ele convence o povo do engano. Eles pegam texto fora do contexto e usam como pretexto para poder pecar. Tá? Pega um texto fora do contexto para justificar que tem que ter tatuagem, pega texto fora do contexto para justificar que pode botar piercing, pega texto fora do contexto para justificar que pode fornicar, né? que pode levantar pastor de qualquer maneira. Tudo eles têm um subterfúgio na Bíblia no contexto. Então, essas igrejas, tá certo? São as imprudentes. Ela não tem o Espírito Santo de Deus sobre a vida delas. Então, aqui o texto trata de uma igreja fiel e de uma igreja infiel. Igreja fiel é a que tem a palavra e tem o Espírito para revelar a palavra. E a igreja que tem o Espírito para revelar a palavra, ela sempre levará a palavra em um foco. Na verdade, são dois. Exaltar o nome do Senhor e resgatar almas. Tá certo? Vai ser para o nome do Senhor ser glorificado e vidas serem resgatadas. E você quer glorificação maior do nome do Senhor do que uma vida resgatada? Tá certo? Ele vai levar a semente do Senhor para a libertação, para a cura, para a restauração de vidas, nunca para extorquir. E por isso que eu estou fazendo essa live, tá certo? É que às 10, tanto a prudente quanto a imprudente, a igreja fiel quanto a infiel, às 10 tosquenejaram e dormiram. Pode, pastor, a igreja fiel, né, a igreja com unção, dormir. É a igreja que prega na unção, que se preocupa com vidas, mas não está atenta ao cenário mundial, não está atenta ao que está acontecendo. Então é necessário que haja um grito para que elas acordem. Esse grito vai acordar tanto a imprudente quanto a prudente. Ou seja, esse grito, tá certo? São as profecias. Esse grito é as profecias, ou seja, elas vão ficar tão claras, elas vão ficar tão vivas, que até mesmo as igrejas mercenárias, até mesmo quem está na igreja e não quer nada com Jesus, vai saber que é o grito. Vai saber, vão reconhecer, até as que zombam, que fazem chacota da volta de Cristo, todas elas, é o que o texto diz. Quando houve o grito, as 10 levantaram, tá? As 10 acordaram. Então, não vai ter nenhuma igreja, nenhuma, tá? Tá travando.
Não vai ter nenhuma igreja que não vai reconhecer que é a volta de Cristo. Tá certo? Não vai ter nenhuma que vai reconhecer. Porém, quando reconhecer já vai ser tarde. Por quê? Isso está ligado à chuva seródia. O derramamento de espírito da última hora. O derramamento do espírito que vai amadurecer os frutos. Tá certo? Ou seja, quando esse derramamento de espírito vier, quem receber, recebeu. Quem não receber, não vai receber mais. E eu estou falando já há bastante tempo, irmãos, tem que preparar a sua vida para receber esse derramamento de espírito. Ou seja, você não vai receber esse derramamento de espírito quando você já estiver dentro da perseguição. Você tem que receber ele antes, até para que você saiba o que vai fazer dentro da perseguição. Os irmãos estão compreendendo? É o Espírito que vai guiar. É o momento de Isaías 41. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, né, tem que receber esse Espírito antes. Quando elas acordam, tá certo? As prudentes já estão com o Espírito, mas as outras não têm. E ela quer, não é isso? Da prudente. Ah, dá-nos do seu azeite, não é isso? Dá-nos do seu azeite. Queridos, amados irmãos, a salvação é pessoal, individual e intransferível. Eu não posso estar cheio do Espírito Santo e tirar um pouco dele e dar para você, se você não buscou, se você não pagou preço, se você não santificou. Mas a resposta das prudentes para as nécias, que é uma resposta fantástica. É uma resposta fantástica. Qual é a resposta? Vai lá comprar. Vai comprar. Por que a prudente fala isso para a Nércia? Porque a Nércia, ela aprendeu que as bênçãos do Senhor era comprada. Lembra? Ah, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Tem um pastor que chama o povo de trouxa. Se você viu aí, bota ok. Um pastor que chama o povo de trouxa. Fala, trouxa, então você dá por amor? Você dá porque você dá de coração? Trouxa. Você tem que dar para receber. Se você dá 100 para receber 1000. Ele chama de trouxa aquele que dá com alegria. A Bíblia fala que Deus ama o que dá com alegria. Ele fala que esse que dá com alegria é trouxa, que tem que dar para receber, né? Então, o que ocorre? Tudo para ela é comprar. É oferta especial para cura, é oferta especial para libertação, é oferta especial, né, para isso, para aquilo. Sempre tem uma oferta especial, entendeu? Ah, vai levar água que cura, tem que dar uma oferta especial. Ah, vai levar o suco de uva que passa no umbral da porta, oferta especial. Ah, tudo que vai fazer na igreja está ligado tá ligado a uma oferta especial. Então, essa igreja prudente, Nécia, ela acostumou a comprar as bênçãos, sem estar comprando bênção, né? Comprava maldição, mas ela acostumou. Então, quando você falava para um povo desse que está numa igreja dessa, bitolado, não, mas tem que fazer, tem que dar, porque o pastor homem de Deus, ele sabe, né? Tem que comprar, dar, tem que ajudar. Então, ela acostumou, ela não quis a verdade. Quando ela vier na igreja prudente, querendo o azeite, fala, vai lá, você não aprendeu que era comprado? Dá dinheiro lá para ver se você vai receber o azeite. Vai lá, compra. Então, o que acontece? Quando a palavra de Deus, quando o Senhor, tá? Ele vem, ele encontra aquela com a palavra, encontra aquela com azeite, tá certo? E ele leva. Aqui cai por terra essa questão de segunda chance. Igual o pessoal fala, não, que vai ter uma segunda chance. Cai por terra nessa parábola. Elas voltam. Quando elas voltam, elas batem na porta. Tá? Em aspas, foi comprada. Aqui o Senhor derrama, é por graça, que vem através do arrependimento, vem através da renúncia, porque você aceitou o evangelho da porta estreita, você aceitou o evangelho da renúncia, do arrependimento, a mensagem da cruz, tá certo? E você recebe por graça o Espírito que houve em você arrependimento. Agora, as outras que compraram, é uma unção que o Senhor nunca te conhecia. Nunca. Ou seja, foi 10 anos, foi 20 anos, ele nunca conheceu. Cadê a segunda chance aqui? Não há segunda chance. Não existe segunda chance. Não existiu. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Tá certo? Mas o ponto que eu quero... Tá travando muito. Travando muito.
Será que eles estão usando a internet lá? Quer que eu vá lá ver? Tá travando um pouquinho, irmão, mas acho que a gente vai conseguir. Deixa eu ver mais forte aqui. Travou mesmo. Tava ligado lá? Tava ligado. Vê aí se tem que apertar alguma coisa, se ele tá falando pra gente. Vê aí o que tá escrito aí. O pessoal tá comentando. Amém, irmãos? Acho que voltou. Dá ok pra mim aí, amados. Dá ok pra mim aí pra gente continuar, que agora eu vou falar a parte muito importante. Voltou, ok? Amém? Amém. Eu acho que não vai cair mais não. Tinha 2 aparelhos conectados. Bom, voltou. Vamos lá. Essa parábola, ela está totalmente ligada ao casamento, correto? Porém, o casamento que a gente vai ter que aqui usar como base, o casamento que a gente vai ter que usar aqui como ilustração, é o casamento judaico, tá certo? Porque é o casamento que envolve o povo de Deus, principalmente na época dos discípulos, tudo ali. Então, o que está acontecendo no casamento judaico? O casamento judaico aconteceu o seguinte, você vê em Mateus 26, quando o Senhor está tomando a Páscoa, tá certo? Tem um rapaz que refutou até o estudo que eu dei sobre a Páscoa, sobre a ceia, né? Eu coloquei lá a verdadeira ceia do Senhor. Tem um rapaz na internet que refuta, refutando o pastor Alves Guimarães. E uma das coisas que ele refuta é que ele fala que em Mateus 26 Jesus não realizou a Páscoa. Eu fico impressionado como é que essas pessoas elas têm coragem, né? É muita coragem que eu não tenho, tá? É olhar o que está escrito e dizer que não é aquilo. Mateus 26 diz assim, cumpriu-se o dia da festa dos pães asmos, os discípulos chegaram até o Senhor. Asmo é Páscoa, se você vê asmo lá, tá certo? Asmo está dentro da Páscoa. Cumpriu-se o dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos perante o Senhor e perguntaram, Senhor, onde queres que façamos o preparativo da Páscoa? O Senhor fala, vá um certo homem assim, assim, e diz, na sua casa prepararei a Páscoa. E voltando, os discípulos disseram para o Senhor, Senhor, já preparamos a Páscoa, já preparamos a Páscoa. Mas ele fala que aquilo não é a Páscoa, que aquilo é uma refeição que tinha antes da Páscoa. Mas não vou aqui falar sobre isso, ele lá com o Senhor. Bom, mas em Mateus 26, você vê que o Senhor ele pega o cálice. Ele pega o cálice e fala assim, este é o sangue da nova aliança, tá certo? Esse rapaz também que refuta, ele fala que esse novo não é de algo reformado, é algo novo, ou seja, o Senhor está trazendo uma nova doutrina. Mas, na verdade, essa nova aliança, tá certo, que está escrito ali, ele não sabe o motivo, mas eu vou falar aqui, de repente chega até ele, vai instruir ele, né? Ele vai estar dentro da verdade. Essa nova aliança está simbolizando a primeira aliança que foi quebrada lá no Sinai. O Senhor tira o povo do Egito, tá certo? E vai fazer uma aliança com esse povo, faz uma aliança com esse povo. E quando ele está trazendo as regras dessa aliança, que é as tábuas da lei que está sendo escrita lá diante de Moisés, quando o Moisés chega lá embaixo, o povo está adorando o bezerro. O povo foi para a idolatria, ou seja, a aliança foi quebrada. O Senhor ia se casar com aquele povo espiritualmente falando. A aliança foi quebrada. Então, a primeira aliança foi quebrada. Se existe uma nova aliança, é porque a primeira foi quebrada. Aí o Senhor Jesus Cristo vem através do sangue dele e está fazendo uma nova aliança. Ele está renovando o compromisso de casamento. Tá certo? Observa que ele toma, né, o suco da vide, tá? Ele toma o vinho e ele fala assim, Mateus 26, pode ir lá, ele fala assim, olha, não beberei de novo do fruto desta vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu pai. Ou seja, olha, não vou tomar mais esse vinho com vocês, mas vocês vão tomar comigo lá no reino de meu pai. No casamento judaico, presta bastante atenção, no casamento judaico, no momento que o noivo ele acerta o casamento com a noiva, com a família da noiva, ele sela esse acordo com vinho. Pode pesquisar o casamento judaico, é coisa linda. Ele sela com vinho. Então, eles tomam vinho, ele toma vinho com a noiva. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai para o pai. Ele vai para a casa do pai, porque é comum que os judeus moram tudo em comunidade, em família. Eles vão para a casa do pai e ele vai fazer a sua casa. Ele vai fazer a sua morada. Você já começa a compreender aquele texto que o Senhor fala assim, vou para o meu pai e vos prepararei morada. Amém?
Então ele vai para o pai, ele vai preparar a morada. Ele sela o acordo, ele sela o compromisso, tá certo? Ele toma vinho com ela, depois não vai tomar mais. Ele só vai tomar esse vinho quando encontrar com ela para selar o casamento. Por isso que Mateus 26 o Senhor fala: desde agora não beberei mais do fruto desta vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu pai. Então isso aí você vê, tá ligado ao casamento judaico, tá certo? E aí, o que acontece? Bom dia, meus amados irmãos. Deus abençoe. Então, o que acontece, né? Ele vai fazer a morada. Quando ele acaba de construir, ele não pode vir pegar a noiva. Ele não pode, porque mesmo que esteja construída a sua casa, quem dá ordem para ele pegar a noiva, quem vê e sabe a hora que ele está pronto para se casar, é o pai. Ou seja, ele faz um tratado de casamento, mas ele não diz o dia que vai se casar com ela. Eles estão compromissados, são noivos, mas ele não diz o dia. Ele vai preparar a morada. A morada estando pronto, é o pai que determina a hora que ele vai buscar a noiva ou não. É o pai que vai determinar isso, se é o momento ou não. Por isso que o Senhor fala que ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o pai. Quando ele fala ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o pai, está ligado novamente ao casamento judaico. Tá certo? Mas aí, o que ocorre? Como a noiva também sabia disso, que ele podia chegar a qualquer momento, ela tinha que estar tudo preparado, porque o pacto do noivo para com a noiva é ir ao pai, preparar a morada e depois buscar ela, tá certo? E qual é o compromisso da noiva para com o noivo? É quando ele voltar, ele quer encontrar ela pura, tá? Limpa e adornada. Quer encontrá-la pronta, vestido branco, palmas na mão. Como é que a noiva entra, né, lá na glória, na casa do noivo? Como é que ela entra lá em Mateus 7? Ela entra de vestes brancas e de palmas na mão, ou seja, ela entra como uma noiva, tá certo? Ela entra como uma noiva. Então, como a noiva também não sabe o dia e nem a hora em que o noivo há de vir, tá certo? Ela tem que deixar tudo pronto. Ela tem que deixar o vestido pronto, ela tem que deixar a lâmpada tem que estar pronta. Por isso que é prudente, tá? Por isso que é prudente. Olha que o texto fala assim: tardando o noivo, tosquenejaram e dormiram. Ou seja, aquela noiva imprudente, nada, Jesus vai vir nada agora. Vai demorar muito ainda. Eu ainda sinto no meu coração que vai demorar muito. Querido, não é o teu coração que vai sentir que vai demorar muito ou não. Você tem que alinhar com as profecias. É as profecias que vai dizer, porque o teu coração enganoso ele é falho. Você tem que olhar para as profecias. Mas o grande problema é que muitas pessoas não querem estudar a profecia, não quer alinhar ela com o que está acontecendo no mundo, não quer pagar um preço, não quer ali investir um tempo para estudar, para examinar, não quer botar o joelho no chão, tá certo? Mas, enfim, a noiva não sabe. Mas ela, sendo imprudente, vai largar de mão. A imprudente vai estar ligada diretamente com 2 de Pedro, capítulo 3, que diz assim: que nos últimos dias haveria escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua volta? Desde quando nossos pais dormiram, tudo permanece como está. Então, essas são as nécias, porque quem espera a promessa do noivo? Quem espera a promessa da volta? É o candomblessista? É um bandista? É o testemunho de Jeová? Hein? É o católico? É o Sextuno, é o budista? Ele que espera a volta? Não, quem espera a volta é o servo do Senhor, é os crentes. Não é isso? É os evangélicos. Então, aquele que fala, cadê a promessa da sua volta? Quem está escarnecendo ali são crentes. É eles que estão esperando a volta, mas descredibilizaram. Por que descredibilizaram? Porque não aconteceu. Até agora não aconteceu. Então, isso está ligado diretamente a quê? Está ligado, tá certo? Essa parábola das 10 virgens. Então, as nécias, as prudentes, que noivo vai vir agora nada, vai demorar muito. Então, elas não têm azeite na lâmpada. Elas não estão com as suas vestes prontas. Já a prudente, ela coloca a lâmpada já cheia de azeite, prontinho. Ela coloca já o seu vestido. Ela deixa tudo pronto. Porém, como que ela vai ficar? Como que ela vai ficar vestida, né? Estou trazendo literalmente para o casamento, né? O noivo fez o acordo de casamento. Ela vai vestir o vestido de noivo e vai ficar ali esperando ele. Demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que vai ser isso? Então, ela não fazia isso, mas ela deixava tudo pronto. Deixava tudo organizado, tá certo? O que acontece? Você sabe que tem que se santificar, não sabe? Você sabe que tem que estar com a vida no altar, não sabe? Mas ao longo desses anos você conseguiu fazer isso? Sempre escorregando,
sempre dando mole, não é isso? Sempre dando mole. Mas vai chegar um momento que as coisas começam a apertar, que você começa a ver e fala assim, o noivo está vindo. O noivo está vindo. É ou não é? Aí você já começa, né? Quer ver uma coisa? Você que já se casou, você sabe disso. Quando vai chegando um mês que antecede o casamento, um mês antecede o casamento, você vai ter festa, vai ter tudo aquilo ali, você não pensa em outra coisa a não ser no casamento. Na última semana, então, não é isso? Na última semana, tendo visto que a semana de preparação para o casamento é a última semana para a festa de Daniel, tá certo? Na última semana do casamento, você consegue pensar em alguma coisa que não seja o casamento? Você não pensa em carro, em casa, você só pensa no casamento, na festa, vestido, cabelo, não é isso? Então, o intuito é esse, é nessa hora final, tá certo? A sua mente projetar para o teu casamento com Cristo e ver se você vai estar pronto para isso, tá certo? Porém, como a noiva, ela não sabia o dia nem a hora, mas sabia que no momento que o noivo chegasse, ela tinha que estar com o cabelo arrumado, com as vestes, ataviada, com seus adornos, ela tinha que estar pronta. Como é que ela ia fazer isso? Aí entra, tá certo? Entra as amigas da noiva. As amigas da noiva entravam no circuito. No casamento judaico era assim. Ou seja, como elas sabiam o caminho que o noivo ia vir, elas ficavam, né? Aquelas amigas que moravam uma aqui, moravam uma mais distante, moravam outra mais distante. Então elas ficavam de olho a uma certa distância, como se fossem atalaias, de olho para ver se o noivo vinha. E a partir do momento que o noivo viesse, uma gritava, ei, lá vem o noivo! Aí a outra ouvia, ei, lá vem o noivo, a outra, lá vem o noivo, lá vem o noivo, até que chegava na noiva. Só que quando chegava na noiva, estava a alguns quilômetros de distância, porque as noivas vieram gritando e vieram avisando. Ou seja, o grito chegou antes do noivo. E aí deu tempo dela correr, deu tempo dela tomar banho, deu tempo dela se arrumar, deu tempo dela se adornar, deu tempo dela acender a lâmpada e ir ao encontro do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Então, esse grito fez a diferença para ela. Ou seja, a ajuda das amigas foi essencial para que o noivo chegasse e encontrasse ela arrumada. Agora, quem são as nossas amigas espiritualmente? Quem são as amigas da noiva? Quem são nossos amigos? Quem é que está nos avisando? Joel, Amós, Sofonias, Mateus, o próprio Paulo com algumas revelações, aonde eles mostram para a gente o que vai acontecer através do Espírito. Ele mostra os sinais que antecedem a volta do Senhor. Então, cada sinal descrito na palavra de Deus, cada profecia descrita na palavra de Deus, que se cumpre nos nossos dias, tá certo? É amiga do noivo gritando, amiga da noiva gritando, lá vem o noivo. Então, o que é o grito? O grito são as profecias, tá certo? Por exemplo, quando começou a acontecer as profecias lá atrás, tá certo? Lá 20, 30, 40, 50 anos atrás, por exemplo, a profecia de 1948, que Israel voltou a ser nação, era um grito longe. Aquele grito você estava assim, lá vem o noivo. Aquele grito longe, tá certo? As profecias vêm se cumprindo. Então, uma coisa a gente ouvia assim, ó, lá vem o noivo. Ao longo do tempo, lá vem o noivo. As profecias, lá vem o noivo. Lá vem o noivo. E hoje, lá vem o noivo. Você está ouvindo dessa maneira. Hoje você está ouvindo dessa maneira. Ou seja, já está gritando. Tá certo? Então, se eu e você já estamos ouvindo o grito que lá vem o noivo, podemos nos preocupar com outra coisa que não seja o casamento? Sabendo que nós assumimos um compromisso. Quando recebemos Jesus como Salvador, nós assumimos um compromisso, tá certo? De sermos noiva do Cordeiro, de ter esse casamento espiritual e viver com ele eternamente. Esse compromisso ele cumpriu. Ele selou esse compromisso com sangue, representado no vinho, tá certo? Ele foi para o Pai, preparou morada, e ele vai voltar. Ele está cumprindo fielmente. Qual é a única exigência que ele fez para a noiva? Eu quero você de veste branca. Tem noiva que gosta de casar de chá, né? Aquela cor de chá,
Agora virou moda, noiva casa de vermelho, noiva casa de azul. Já vi num programa noiva casando de preto. Meu Deus do céu. Mas o noivo, porque a noiva, ao se entregar para ele, o corpo é dele, né? O corpo, ela não tem mais domínio sobre o corpo, é dele. Ele fala, olha, eu faço uma exigência. Essa exigência é que você case de branco. Branco é o quê, hein? Escreve para mim o que é branco. Quando a palavra fala de vestes brancas, ela fala o que aqui? Hein? Santificação. Santificação. Olha, a única coisa que eu exijo de você é santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encontrar você em santificação. Eu quero encontrar você de branca. Quero encontrar você limpa, adornada. Não é isso? João 15,3 fala, vós já está limpo pela palavra. Tá certo? Quando lá em Mateus 7 fala, eles lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí é importante você ir lá no canal da igreja e você pegar lá a mensagem que fala sobre o sangue do Cordeiro. Né? O que é o sangue do Cordeiro? Você vai ver que o sangue do Cordeiro, que faz a purificação, é a própria palavra. Porque o sangue que foi derramado de Cristo lá, como é que você pega ele e passa sobre a sua cabeça? O sangue que foi derramado há 2020 anos atrás. Não é isso? Você vai ver que tem toda a conexão com a palavra. Pega lá e que você vai ver, que você vai analisar. Enfim, lá vem o noivo. Ela corre, se arruma, ela se apronta e ela sai ao encontro do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela sai ao encontro dele. Ela acende a sua lâmpada, bota na altura do rosto, tá certo? E o noivo vai ver a luz, tá certo? Ela vai ver a luz. Se andarmos na luz como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros. Ela vai ver a luz, ele vai ver a luz, ele vai reconhecer. Esta é minha noiva. Esta eu conheço. Quando ele fala para as imprudentes, olha só, para trás de mim eu nunca te conheci, é porque elas não tinham a luz para identificá-las. Não tinha luz. Ele vai conhecer a sua noiva através da luz, através da unção do Espírito. E a noiva, tá certo? Que estava tudo pronto esperando o noivo, só faltava se arrumar, tá certo? Ela está atenta ao grito. Lá vem o noivo. E quando ela levanta, ela já está tudo pronto para se arrumar. A lâmpada, tudo. Ela não vai correr para se organizar. Então, a palavra do Senhor me mostra que quando houver o grito, lá vem o noivo, eu tenho que estar com tudo pronto para me arrumar e me encontrar com o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não ignore essa parábola. Essa palavra, ela é real. Essa parábola, ela é atual. Esta parábola fala do momento que estamos vivendo. O Senhor já selou esse compromisso conosco através do sangue dele, o vinho. Ele foi para o Pai. Ele preparou a morada. Agora já está vendo o grito. O noivo já está vindo. Ele já está vindo. Está chegando. Está muito perto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é necessário que a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração, se volte agora para um propósito. As pessoas se voltaram tanto a propósito de conquistar, de fazer a minha empresa, meu carro, tudo, e agora? Não pode usar nada, a empresa não está produzindo, não tem dinheiro, vai faltar comida, o que adiantou? Tá certo? E tem gente preocupada, não, como é que vai ser minha empresa? Tem que acabar logo isso, tem que voltar. Queridos, é o grito. Se preocupa agora em se adornar. Se preocupa agora em se santificar, se preocupa agora em se preparar para este encontro, porque a parábola da 10 virgens está se cumprindo. Já está chegando o momento de sairmos ao encontro do noivo. Amém? O Senhor ele vem nos ares, a igreja vai ao encontro dele. Amém? Nós, os vivos, não precederemos que morrem. Porque quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Ela sai ao encontro do noivo, tá certo? Esse momento chegou. Esse momento chegou. Quer ver uma coisa? Quem está ouvindo o grito? O Messias já está no meio de nós, o Deus falando. A fêmea entregue na mão de Jeridiquish, que é o possível, né? É o possível, não estou dizendo, é o possível anticristo, tá? O Messias dos judeus. Vacina sendo desenvolvida, quase pronta pelos Estados Unidos, que envolve a empresa do Jared, ele está em tudo. Jared Kiss está em tudo, tá? E é um chipzinho com microagulhas que implanta na pele, tá certo? Implanta na pele. Então, quer dizer, microchip que implanta na pele, que vai no sangue, pacto de sangue, tá certo? A médica aí que trabalhou na FEMA, falando do projeto deles, terrível para as nações, criar uma fome mundial para que a população dependa deles. Mas o quê?
catástrofes, vulcões, tremores de terra no mundo todo, meteoro a caminho da Terra, né? O amor se esfriando, lei marcial. Ontem eu vi um vídeo que rasgou meu coração. 2 policiais. Eu quero ver esses policiais subir um morro. Eu quero ver esses 2 policiais entrar numa favela e acabar com a bandidagem. Esses 2 policiais em São Paulo, batendo de cacetete num senhor de cabeça branca, porque o senhor estava na rua. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas batendo com força, o coroa gritando, ai, 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 botando a mão, e o policial parrudo desse tamanho, batendo de cacetete. Se isso não é lei marcial, se isso já não é uma ditadura, é o quê? Em São Paulo, eu vi o vídeo. Um senhor de blusa vinho, calça preta, cabeça branca. 2 policiais arrebentando aquele senhor de cacetete, no pau. Abaixa a mão, e dando uma surra num senhor. Se isso não é o grito, o que é, amados irmãos? Irmãos, tem que estar muito no espírito. Você tem que estar muito no espírito. Eu vi vários carros parados ali assistindo. Você tem que estar muito no espírito para você não sair de dentro do carro e não partir para cima de um policial daquele que está batendo um idoso. Você tem que estar muito no espírito. Você tem que entender o mundo espiritual, né? Para que você não tome uma atitude. Quer dizer, Brasil é um país livre, Brasil é um país democrático. Que democracia é essa que 2 policiais parrudos, novos, tinha que tomar vergonha? O meu Senhor há de trazer juízo sobre a vida de vocês, desses policiais, que esse vídeo chegue até eles. Eu não posso fazer justiça com a minha mão, porque a minha justiça perante o Senhor é como trapo de imundícia, mas o meu Deus há de fazer justiça. Há de fazer justiça. Eu quero saber se fosse a mãe deles, se fosse o pai deles, se eles dariam uma surra. Eles não dariam. São covardes. São pessoas usadas por Satanás. Se o seu governador está sendo um instrumento na mão de Satanás, se ele tá com o espírito do anticristo, não seja vocês anticristos. Até onde vai o princípio, o caráter? Batendo num sociedade. Sabe por que ele está fora da rua? Sabe se ele mora sozinho? Se ele precisa comprar o remédio dele, por que motivo ele está na rua? Irmãos, é indignador, não quero nem falar disso, tá certo? Mas o que ocorre? Se isso não é o grito, o que é? Todo mundo trancado dentro de casa, sem poder fazer nada. Se isso não é o grito, eu vejo tanto que é o grito, chega a dói os tímpanos, de tanto que está gritando. Então, na semana do casamento, tem como se pensar em alguma outra coisa que não seja o casamento? Tem como se pensar em outra coisa que não seja o vestido? Como é que ele está? Está branquinho? Tem alguma mancha? Tem alguma traça? Hein? Porque se tiver mancha, dá tempo de lavar. Porque o noivo é exigente, ele quer tudo branquinho. Ele quer tudo branquinho. Então, eu não sei, né? Quantos de vocês enxergavam a parábola das 10 virgens dessa maneira? Se você enxergava, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se não enxergava, está aqui o que o Senhor quer mostrar, além da letra. Está aqui o que o Senhor quer mostrar dentro desta parábola. Tá certo, amados irmãos? Que é super, hiper, power atual, que está ligada também com a festa dos tabernáculos. Porque qual é o momento que o noivo vem, né? Que o Senhor vai vir, o sacerdote, o sumo sacerdote vai vir para encontrar com o povo, para tabernacular com ele. A palavra não fala em Hebreus que o Senhor se fez sumo sacerdote por nós, não no tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial, a qual o terrestre era sombra. Então, o que vale não é esse tabernáculo dessa terra, o que vale é o celestial, não é isso? Então, a última festa de tabernáculo, a espiritual, tá certo? Que é o que a física estava mostrando, é o encontro do Senhor, do sumo sacerdote com o seu povo. A entrada de Cristo no céu com o seu sangue para fazer a expiação pelos nossos pecados, simboliza a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos com sangue para fazer a expiação de pecado. A saída do Senhor do tabernáculo para encontrar com o povo, tá? Simboliza a saída do sumo sacerdote do tabernáculo para pegar o povo para a festa do tabernáculo, é a volta de Cristo para pegar o seu povo. Só que ele vem como noivo e ela vai como noiva. E ela vai tabernacular com ele, tá certo? Essa é a morada. Então, a parábola das 10 virgens, ela está conectada diretamente com a festa dos tabernáculos. O noivo está vindo ao encontro. Agora, quem é que vai entrar com ele na festa? Aquela porta que se fechou, essa porta, aquele é o tabernáculo celestial. Quem é que vai entrar? Aqui tiver o azeite, aqui tiver a lâmpada, vivendo a palavra no espírito. Lembra que ele falou? Ele falou para aquele príncipe da sinagoga, o nome dele agora fugiu o nome agora. Necessário tinha nascido de novo. Nicodemos, né?
Ele falou assim, ó, necessário te nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. A água é simbolizada o que na Bíblia? A própria palavra. A mesma coisa da lâmpada. Da lâmpada é água, a palavra. E do Espírito. Ou seja, as duas coisas que a Virgem tem que ter. A igreja tem que ter. Palavra e Espírito. Tá certo? Palavra e Espírito. Necessário te nascer de novo da água e do Espírito. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter a palavra e temos que ter o Espírito, tá certo? Então, esta parábola das 10 virgens é a festa de tabernáculo. É a última festa. A gente vive hoje a expiação de pecados. O Senhor, ele foi expiar o nosso pecado com o próprio sangue dele perante o Pai. Depois da expiação é festa de tabernáculo, ou seja, ele foi preparar a morada. Ele foi preparar a morada. Agora ele está esperando o Pai dar ordem para que ele venha buscar a sua noiva. Tá certo? E o grito é que antecede a chegada do noivo. E no grito temos que correr, se arrumar, nos limpar. Né? Professor, o noivo encontrar a noiva fedendo, suja, ele não vai aceitar. Tá certo, irmãos? Então é isso que eu queria falar da parábola das 10 virgens. Vou ler um pouquinho aqui o comentário de vocês, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Fala melhor sobre essa chuva seródia. A Bíblia traz duas chuvas, tá certo? A Bíblia traz a chuva temporã, tá certo? Que é a chuva quando se vai plantar a semente, tá? Vai se plantar a semente. A irmã pediu falar mais da chuva seródia. Quando você vai plantar a semente, a estação do ano da chuva temporã, é aquela chuva que ela prepara o solo para o plantio da semente, tá certo? O semeador saiu a semear. Quando que o semeador saiu a semear? Foi quando o Senhor veio, arrependei para chegar no reino dos céus, né? E ali deu ordem para os discípulos. Ali houve um derramamento de espírito para que a semente fosse pregada, para que o evangelho fosse pregado, né? Fosse proclamado em toda a terra. E a chuva seródia é a chuva que é derramada, ou seja, a semente cresceu, germinou, né? Virou uma árvore, tá certo? E essa semente, tá? Ela cresceu e deu fruto. Agora cai a última chuva, cai aquela chuva que cai para poder amadurecer o fruto. É conhecido também como chuva de verão. Se você for ver lá de lá, Tempo do Fim, lá no início eu falo sobre o verão e inverno, que é a estação da volta de Cristo, espiritualmente falando, tá certo? É o verão, espiritualmente falando, e você vai ver lá os pontos que eu trago sobre isso. Não vou trazer isso agora, que eu já falei lá atrás, tá certo? Então, essa chuva, que é a chuva do amadurecimento dos frutos, que vai amadurecer o fruto para a colheita, tá certo? Então, é o derramamento final do Espírito antes da volta de Cristo, tá certo? Antes da volta de Cristo, para que a igreja suporte o que há de vir, para que a igreja suporte a grande tribulação que está por vir. Só vai suportar e não vai negar Cristo quem tiver esse derramamento final do Espírito, tá certo? Que é uma porção maior do que a porção que foi derramada no início em cima dos discípulos. Por isso que a palavra fala que até obras maiores nós faríamos, porque a porção do Espírito é uma porção para amadurecimento dos frutos. Então é necessário estar... Como é que eu recebo essa porção do Espírito? Tá certo? Não há avivamento sem arrependimento. Então você tem que examinar, no momento de examinar a si mesmo, examina seus pensamentos, suas atitudes, como é que está teu coração, os desejos carnais, faz uma autoanálise, identificando os erros, identificando as falhas. Você vai orar, jejuar, você vai trabalhar em cima daquilo e vai guerrear contra a sua carne. Se tiver que pedir perdão, você vai pedir perdão, reconciliar, você vai reconciliar, né? Se o problema está nos olhos, né? Você vai fugir daquilo que faz os teus olhos pecar. Enfim, você vai trabalhar, você vai se santificar, porque através do arrependimento, da santificação, virá o avivamento. E esse avivamento final, ele é necessário para suportar o que está por vir. Você não vai encontrar esse avivamento, tá certo? Como é que o Espírito foi derramado no início? Como é que a chuva temporã foi derramada no início? Os discípulos entraram em Pentecostes, permaneceram unânimes em oração. Ficaram clamando, né, perseverando em oração, até que do alto fosse revestido do poder. Não é isso? O procedimento é o mesmo. Santificação, palavra santo é cortado e separado, tá certo? Santificação é separação, separar de quê? De tudo aquilo que te faz pecar. Tudo que te faz pecar, arranca e lança fora. Pecado radical,
decisão radical, tá certo? E agora você vai buscar as coisas que são do alto, tá certo? Muita oração, muito jejum, muita leitura da palavra, entendeu? Mas buscando mesmo, dedicando. No início vai ser muito ruim de você orar, vai ser muito ruim de você ler, de você consagrar, porque vai ver toda uma atmosfera maligna para que você não faça isso. Mas persevera, tá? É como se tivesse uma camada densa, né, nas regiões celestes, essa camada muito densa de trevas. E você tem que perfurar essa camada, né? Então você vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, e de início é ruim, você sente até alguma opressão, porque o diabo está lutando, existem demônios responsáveis para bloquear suas orações. Mas você persevera, persevera, persevera. Uma vez que essa camada ela é transpassada, você tem DDD, descarga indireta com Deus. Aí a oração passa a ficar gostosa, a leitura passa a ficar gostosa, né? Porque chegou no trono de graça, o Senhor fez a ligação, você ligou na terra com a oração, com o jejum, ele ligou nos céus, tá certo, irmãos? Então o Senhor faz essa ligação e fica gostoso, fica maravilhoso. É o momento que ele vai vir e vai te renovar, tá certo? Então, eu falei um pouquinho de chuva seródia, chuva temporã, para que você entenda, é uma coisa muito rápida, tá certo? Que eu já vou terminar a live. Por que eu vou terminar a live? Porque são 10h52, é hora das pessoas prepararem almoço, entendeu? Eu vou dar um socorro também aos irmãos. Eu fiquei muito arriado, eu fiquei muito ruim mesmo, muito ruim. E principalmente foi o clamor dos irmãos, foi o clamor da igreja, né? Hoje eu estou me sentindo bem, gripado ainda, né? Uma leve dorzinha no corpo, disposição leve, mas ontem eu estava mal, na madrugada de ontem para ontem, pensei literalmente que eu ia para a glória, de tão ruim que eu fiquei, tá certo? Mas a irmã Patrícia, a irmã Mauri, a Carolzinha, não sei como está o Edgar, né? Ontem estavam arriados de novo. E também as orações dos irmãos e o chá que eu tomei. Eu tomei chá de folha de graviola, que aumenta muito a imunidade. Tomei noni, tem aqui a fruta noni, né? Tem aqui o noni, que é uma fruta muito boa para aumentar a imunidade. Tomei noni com suco de uva, tomei chá de alho com cebola e bati saião com leite. Então, isso me levantou. O que eu fiz? Eu falei para a Aline no mercado agora comprar o suco de uva, eu vou bater com noni, nós vamos fazer aqui o chá de folha de graviola, vou bater o saião com leite e vou levar até a Patrícia e o Mauri. O Jefferson também, meu caseiro, arriou também, então a gente vai fazer, vai dar para eles lá, para eles poderem dar uma levantada. Então, eu vou lá fazer isso, entendeu? Então, amados irmãos, não, vai dar tudo certo sem nome de Jesus. Então é isso, amados irmãos. Eu vou parar por aqui, né? Eu vou mostrar para você um pouquinho aqui, amém? Pra você conhecer, peraí. Aqui é um lago. Esse lago aí tem bastante peixe. Aqui é Romeu. Aqui é Romeu. Romeu. Muito bagunceiro. Tá? Aqui é o abacateiro que eu falo para vocês. Não sei se dá para os abacates, ó. Tá vendo? Os abacates aqui. Tá vendo? Tem muito. Deixa eu conhecer um pouquinho aqui o sítio. Tá certo, ó. Tá vendo, amados irmãos? Aqui são uma flor que eu gosto muito. Aqui é Exória. Eu gosto muito dessa... Eu gosto muito de flores, eu gosto muito. Ali tem uma outra Exória rosa. A palha ali já destruiu, porque eu não gosto do bichinho preso. Deus não fez o bichinho para ficar preso. Ali é a minha casa. Tem umas roupinhas na corda ali, ó. Ali é a minha casa. Da varanda ali que eu faço os vídeos. Tá certo? Enfim. Aqui é bem grande. Tem muitas frutas aqui. Ali tem uma casinha que é do caseiro. Lá atrás tem algumas suítes. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu pé de caqui. O meu pé de caqui. Deixa eu ver se eu consigo a rede ir até lá. Ó. O meu pé de caqui tá aqui, ó.
Ó, já tem caqui caindo. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Que é marrom. Gosto muito dessa cachorra. Marrom, barriga. Barriga, marrom. Marrom, a barriga. Bem, irmãos. Agora é muito grande. Se for mostrar tudo, né? Eu tenho pé de laranja que está carregado, né? Mas esse sítio eu vou vender esse sítio. Eu não vou ficar aqui. Eu vou vender ele. Entendeu? Eu tenho lá atrás lagos, né? Com peixes. Mas é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor seja com todos vocês. Hoje e para todo sempre. Amém? Fiquem na paz aí, tá bom? Aqui eu mostrei para vocês 10% do sítio. Ele é muito grande. Tem a parte lá de trás, né? Tem mais 5 lagos. Então ele é bem grande, mas eu não vou ficar aqui. Esse sítio aqui, ele era um sítio como fonte de renda. Eu fazia eventos nele aqui, somente para igrejas, né? Então, hoje ele é um sítio que tem piscina, tem uma piscina gigante ali, 18 metros, ele tem várias suítes, né? Aqui dorme mais de 100 pessoas, então para mim não é interessante mais ter um sítio desse. Então eu vou vender esse sítio, né? Eu vou comprar um sítio que tenha bastante plantação e moradia para alojar mim e os meus queridos irmãos em Cristo, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz.